os pais tinham todo o poder sobre os filhos. Hoje os pais têm um poder familiar, sim, mas esse poder familiar é para proteger o filho. Se esse filho não encontrar um ambiente afetivo, e lembrando que afeto não é uma ideia, quando falamos em afeto, estamos falando em concretude. Se você não tem afeto, você tem o contrário de afeto. Se uma criança não encontra um ambiente de afeto, ela seguirá o caminho de ser retirada daquele grupo familiar ou daquele grupo e colocada num outro grupo que o ECA chama impropriamente de família substituta. Se nós pensarmos que família hoje se constrói a partir do afeto, eu não posso ter família substituta. Então eu terei uma família de verdade, uma família afetiva. O que eu tinha antes era qualquer coisa menos família, já que se impunha um sofrimento, ou uma destruição, um desfazimento daquela pessoa. A mesma coisa em relação ao casamento, né? O casamento se sustentava, durante muitos anos se sustentou no Brasil, como um instituto, causando grandes danos às pessoas. Todos vocês já ouviram a expressão quenga, amásia, concubina, né? Amante, filho adulterino, filho incestuoso. Um sem número de crianças ficou sem o nome do pai, porque o pai era casado no momento em que não havia divórcio. Como ninguém fica pelo instituto, esse homem encontrava uma outra pessoa, digamos, uma outra mulher, com quem tinha filhos, só que esses filhos não encontravam a proteção jurídica. No direito mais anterior, sequer a proteção jurídica sucessória, pois os parentes colaterais até o 6º grau herdavam, mas o filho ilegítimo não, porque era um filho ilegítimo, no direito brasileiro anterior, né? As mulheres não podiam se casar, não tinham o nome dos seus maridos, não tinham aquela relação protegida pelo direito, eram chamadas de concubinas. Aliás, um instituto que o legislador infraconstitucional no Código de 2002 milagrosamente ressuscitou. Quando ele deveria tratar da união estável, ele trata da união estável, mas ele reserva um último artigo para ressuscitar o concubinato, que a Constituição de 88 já tinha eliminado, pois a Constituição trata de união estável e não menciona concubinato, até porque não poderia mesmo mencionar concubinato, pois seria um contrassenso eu mencionar concubinato e, ao mesmo tempo, rezar no artigo 5º que a intimidade de uma pessoa é inviolável. Na medida em que eu chamo um casal ou uma pessoa de concubino ou uma relação de concubinato, eu já estou violando o artigo 5º, inciso 10, a intimidade dessa pessoa, já que concubinatus tem a ver com quem está na mesma cama. Então, ao pronunciar sequer esta palavra, eu já estou devassando essa pessoa. A Constituição reserva o termo união estável. O debate constitucional era companheiro, que é uma palavra muito mais bonita do que união estável. Só que por uma questão política partidária, a oposição não aceitou a palavra companheiro por motivos óbvios, porque os partidos de esquerda usam a expressão companheiro, mas a expressão companheiro é uma expressão linda, cumpanis, aquele que come do mesmo pão. Então, um casal pode viver como companheiro, dividindo o pão, é a mesa. E a sua cama é o seu ambiente íntimo, portanto, inviolável. Aí algumas expressões, então, para retomarmos um pouco essa questão do direito. O direito codificado versus o direito achado na rua, isso me faz lembrar, no código anterior, o DNR, que é um departamento ligado ao governo federal, nos anos 90, comecinho dos anos 90, quando o Brasil estava sob a presidência de Fernando Henrique Cardoso, ele ajuizou uma ação de reintegração de posse de uma faixa de terra. Aquela faixa de terra que fica entre a rodovia e a fazenda, o ambiente lá particular, privado. E o DNR ajuizou uma ação de reintegração de posse. Pelo Código Civil, o DNR tinha legitimidade para ajuizar aquela ação e o juiz federal deveria mesmo reintegrar. Mas o juiz indeferiu o pedido, julgou a ação improcedente, considerando que ele, DNR, era ilegítimo para ajuizar aquela ação, já que ele estava ligado ao governo federal, que tinha a obrigação de promover a reforma agrária e que até então não tinha feito a reforma agrária. Então,
ele não tinha legitimidade, já que a reforma agrária poderia ter tirado aquelas famílias daquela faixa de terra. E conclui o fundamento da sua sentença afirmando o seguinte: nós vamos tirar essas famílias e colocar aonde? Na rodovia? Ou autorizar que elas entrem na área privada e sejam alvejadas, até assassinadas ou vítimas aí de homicídio? É o direito codificado versus, então, o direito achado na rua, ou a Temis versus de quê? O direito de Homero versus o direito de Hesíodo. Eu já falei sobre o Estado a serviço dos opressores. Qualquer pessoa que já tenha passado rapidamente, ainda que meio que pegando no sono, pelo filme Eles Não Usam Black Tie, do grande Gianfrancesco Guarnieri, Fernanda Montenegro e outros. Alguém viu esse filme já aqui? Quando são meus alunos, eu falo: se já viu, já ganha 5 pontos na média, né? Se viu 2 vezes, já tem 10, não precisa fazer a prova. Esse filme retrata um pouco desse movimento sindical dos anos 80. E nós vemos lá, como vemos hoje também, né, o Estado a serviço de determinados grupos, né, que são chamados os grupos opressores. Lá, em função dos empresários, né? Então, toda a greve que surgia, os policiais estavam sempre na defesa das empresas. E hoje, com digamos, uma excitação inexplicável, né, o Estado defende a ferro e fogo o sistema bancário, né, mas se preocupa muito pouco com os correntistas, com a fatura. Qualquer pessoa que tenha tomado nas mãos uma fatura de um correntista e visto lá os juros e tal, aquela cobrança toda, que é uma sangria, né, já terá motivo suficiente para olhar com maus olhos o sistema bancário e essa proteção exacerbada que se faz em relação ao sistema bancário. Não bastasse isso, o sistema financeiro internacional impõe aos países que os direitos sociais sejam diminuídos. Por exemplo, na Itália, os aposentados estão ganhando bem menos, porque é preciso que sobre dinheiro para que se pague os juros. E mais do que os juros sobre juros, né? A capitalização dos juros, que é um fenômeno de sangria, assim, nenhuma mente esclarecida pode entender isso como um direito que deva ser mantido em relação aos bancos. Latifundiários, empresários, latifundiários mais anteriormente. O Brasil foi um dos países que comprou mão de obra europeia, o Estado brasileiro. Os contratos que chegavam na mão desses imigrantes, eles eram todos retidos nos órgãos do governo, à época, e essa mão de obra era mandada para os interiores do Brasil, especialmente São Paulo, o sul do Brasil, algumas regiões de Minas Gerais. Então, inicialmente, os cafeicultores, os latifundiários cafeicultores, os empresários e, nos últimos tempos, os bancos. Basta lembrar 15 bilhões de dólares pagos de juros para o sistema bancário. Ninguém parou para perguntar se esses juros eram devidos ou não e se esses empréstimos eram justos ou não. A que serviram esses empréstimos, afinal? O sistema de transportes é um sistema caótico. O Brasil está atrasado 40 anos no sistema de transporte. Quero dizer, o transporte que aí está nos dias de hoje, ele deveria servir o Brasil há 40 anos atrás. Então, nós temos aí um déficit de 40 anos. Por isso, o caos em relação ao transporte é um direito mais básico, que é o direito de ir e vir. Estado autoritário, estamos sentindo, eu em São Paulo mais especialmente, um fortalecimento desse Estado autoritário. Qualquer manifestação já é motivo suficiente. Não nos esqueçamos que, quando as manifestações de junho começaram a ocorrer, começaram no Rio Grande do Sul, primeiramente, depois em São Paulo, ela era o que a mídia gosta de chamar de manifestação pacífica, né? Essa também é uma pauta midiática, né? Isso aqui é pacífico, isso aqui não é pacífico. É a mídia, é a Globo especialmente, que nos diz o que é pacífico ou o que não é pacífico. Mas aquela manifestação era sim pacífica. E o governo de São Paulo, do estado de São Paulo,
colocou os policiais na rua, policiais violentos. São os mesmos policiais que entram na USP, que espancam alunos, são os mesmos policiais que, alguns meses antes, espancaram professores numa manifestação da Avenida Paulista. Então, nós estamos assistindo, sim, a um fortalecimento do Estado autoritário. Não queria citar, mas vou citar, né, e deixarei para quem é da área, talvez o doutor Casara possa, se houver alguma pergunta nesse sentido, esclarecer melhor, ou o Luiz Otávio, que aqui está, mas eu encontro nas UPPs uma manifestação de um Estado autoritário, né? E não bastaria mais nada como exemplo se eu já não tivesse o exemplo do Amarildo na minha frente. Então, para mim, basta uma única pessoa ter sido vítima dessa presença das UPPs nos morros. Para mim, basta um discurso do Sérgio Cabral, alguns anos atrás. Sua vontade era construir um muro para separar a favela do Estado do Rio de Janeiro, acho que confere isso, né? Um discurso anterior, e a posteriori as UPPs. E uma sociedade emancipada que busca a sua emancipação. Finalmente, o direito alternativo, que é uma chave de interpretação, ele começa na Itália, antes do Brasil, em face dos juízes que tinham se formado na escola fascista, na escola de Mussolini. Então, logo após a derrocada fascista na Segunda Guerra Mundial, os juízes que continuavam na sua judicatura, eles eram todos juízes formados na escola anterior. Os novos juízes, a partir de novos ideais democráticos, passaram, então, a exercer uma interpretação que ficou chamada como direito alternativo, né? Que foi trazido para o Brasil no final dos anos 80, né? Também como uma forma de interpretação alternativa. O exemplo que eu dei lá do DNR é uma forma de direito alternativo. Um outro exemplo era do juiz do Rio Grande do Sul, que deu a primeira sentença favorável para uma mulher que viveu 30 anos com um homem e não tinha direito a nada, porque, afinal, ela não era esposa, não tinha o direito de partilhamento dos bens, não era casada. E o juiz considerou que, embora não tivesse a proteção do direito de família, ela tinha vivido em sociedade. Então, por uma chave de interpretação, ele usou o contrato de sociedade, dizendo que sim, ela tinha direito. E um outro juiz julgou a favor de uma outra mulher, dando direito a ela a uma indenização por serviços prestados. Nesse segundo caso, foram 22 anos. Parece hoje uma sentença meio feia, mas imaginem que, à época, essa sentença é maravilhosa, né? Aquela mulher não tem que sair sem 22 anos de devoção, de aplicação naquela relação matrimonial, naquela relação conjugal. Formar, informar, preparar, libertar, deformar. Os cursos jurídicos estão mais no deformar, no desconstruir e no pulverizar. Já citei isso logo de cara na minha fala. É a advocacialização dos cursos de direito. O curso se baseia hoje... Os nossos inimigos são terríveis, porque antes nós tínhamos alguns juristas que nós trazíamos para a sala de aula e nós podíamos discuti-lo. Por exemplo, nós discutíamos direito privado a partir de Pontes e Miranda. Hoje eu tenho que discutir direito civil a partir de Carlos Roberto Gonçalves, né, que é uma obra lamentável, já que é o fruto de uma obra de sinopse. Carlos Roberto Gonçalves lecionou junto comigo e ele produzia sinopses, obras boas para quem faz concurso. E um dia Saraiva propôs que ele juntasse as suas sinopses e formasse um livro, e eis que ele tem um curso de direito civil, né, sem aquelas discussões que foram feitas nas escolas anteriores. Não estou dizendo que eu concordo com Pontes de Miranda, na parte do tratado, concordo com outras obras dele, mas eram obras que nós podíamos discutir em sala de aula, e hoje os meus alunos vêm para uma aula, mesmo os alunos da Universidade Federal, com, eu chamo de resumão, que é aquele plástico vermelho, que são os resumos, comprados na banca de jornal, porque há uma necessidade imediata de fixar um conceito, fixar um dispositivo, alguma tendência jurisprudencial e colocar naquela prova e pronto, né? Aí, o depois não é importante,
que depois eu vou ganhar meu dinheiro, seja no cargo público ou como advogado, e assim por diante. Não importa qual seja a repercussão dessa minha deformação jurídica. Se era uma manifestação do status quo ante, do sistema como ele era, esse processo de direito crítico tenta quebrar esse status, mostrando que existem outras possibilidades jurídicas, outras possibilidades de direito. É necessário quebrarmos um pouco até o layout da sala, né? Quando eu entro numa sala de aula, a primeira coisa é oferecer o ponto para os meus alunos, né? Para já resolvermos o problema da nota, né? Todo mundo vai ter 10, desde que nós tiremos essas carteiras dessa posição eclesiástica, um atrás do outro, e eu aqui no altar falando. As salas devem ser circulares. Nós temos que quebrar o layout de uma sala para quebrarmos um paradigma da sala de aula e deixarmos que as pessoas fiquem de forma circular discutindo, dialogando, sem o fundão, já emblemático fundão, a turminha lá do gargarejo e o professor na frente, né? Então, a própria sala de aula, no sistema que nós conhecemos, é uma sala de aula quadrada, com altar na frente e com os alunos um atrás do outro. A ideia é quebrar um pouco esse layout, né? Afastar, embora respeitando a religião de cada um, afastar a religião do direito seria uma grande conquista, né? Direito e religião, ao meu ver, segundo o meu pensamento, são modos de pensar que não combinam. O direito tem que servir a todos, enquanto os grupos religiosos, sobretudo os mais fundamentalistas, servem a si mesmos, né? Os institutos atrelados ou não aos religiosos, já citei eles, apenas para mencionar, matrimônio, união estável, homoafetividade, pluriafetividade, concubinato, monoparentalidade, etc. A quebra da advocacialização do ensino jurídico seria uma grande conquista, mas é uma luta difícil nos dias de hoje, né? Há uma presença, hoje a OAB, eu falo isso com muita tranquilidade, por ser membro da OAB, né? Ela quer uma cadeira cativa no Conselho de Educação, né? Conselho Nacional de Educação, para tratar do ensino jurídico. Eu acho que isso é um absurdo, está para além da responsabilidade da OAB, né? A OAB é uma instituição maravilhosa, estupenda, mas ela tem uma finalidade, né? O ensino tem que ser debatido por profissionais do ensino, do magistério. A fakerização dos cursos de direito, que é essa pulverização sem estrutura, concursos públicos, concurseiros, e uma prática jurídica, né? Todos nós que fizemos direito um dia passamos pela prática jurídica, pelo núcleo de prática jurídica. O aluno chega lá no 9º semestre, 8º, aprendendo a fazer petição, contestação, procuração e tal. Ao meu ver, essa não é a prática jurídica. A prática jurídica deveria ser buscada na rua. Então, o aluno que chegou ao momento da prática jurídica, ele deveria estar no meio de uma greve, ele deveria ir para a porta do hospital para ver a mulher parindo na calçada ou no saguão do hospital, ele deveria frequentar os cortiços, ele deveria subir o morro e ver a realidade dos cidadãos, das pessoas que moram no morro, ele deveria ver a atuação da polícia no morro ou a abordagem da polícia a determinados grupos sociais, especialmente os grupos afrodescendentes. Então, essa seria a prática jurídica, onde o direito nasce, onde o conflito nasce. Então, ele vai, por exemplo, conhecer uma família que mora numa casa de aluguel e que a cada ano tem que sair, ou a cada 2 anos tem que sair daquele lugar e ir para regiões mais distantes, sem a possibilidade de lançar raízes naquele lugar e, portanto, sem possibilidade de participar do embate político daquele grupo que lá está. Então, a prática jurídica hoje, ela se resume a essa coisa de fazer petição, mas fazer petição deveria ser uma prática desde o começo do curso de Direito. Então, o professor que dá aula de Direito Civil, por exemplo, que trata lá do direito ao nome, então ele falou do direito ao nome, bacana, tratou desse instituto,
Que maravilha! Agora, diga como esse direito ao nome pode ser tutelado judicialmente. Como ele pode retificar o nome, modificar aqueles nomes que pareçam ridículos, acrescentar o patronímico. Dá para esse aluno já o caminho da proteção ao direito que ele está ensinando, deixando o aluno mais maduro, que está terminando o seu curso, para conhecer o conflito social onde nós acreditamos nascer um direito verdadeiro. E o estudo do direito como processo libertário, né? Outra vez abaixo a ditadura dos resumos, sinopses, congêneres. Quem pretende ser anarquista não deixa de estudar. O anarquista ele tem que ser esclarecido, ele tem que ser um estudioso, ele tem que ser um frequentador de bibliotecas, né? E não apenas alguém que carrega uma pedra na mão para quebrar aí as vidraças dos bancos. Já citei isso, apenas para ficar, artigo AI-5 versus artigo 5º, maravilha, do coturno à democracia, do império do coturno à democracia. Agora temos um novo embate, o artigo 5º, a efetivação. O fake, que se tornou o artigo 5º, algo que aparece como maravilhoso, mas que não se verifica na realidade, e essa concretude do artigo 5º, dos direitos mais fundamentais do artigo 5º. E, finalmente, os direitos humanos como chave da pessoa integral, corpo, emocional, intelectual, social, como chave de estudo, não como sistema fechado, mas como um movimento cotidiano, porque todos os dias nós teremos alguém se levantando para oprimir. Então, todos os dias nós levantaremos uma bandeira para resistir a esta opressão. Alguém vai se levantar e vai estrangular o Amarildo, vai transformar o Amarildo em pó. Então, há uma violação, naquele dia eu tenho que me levantar em favor de todos os Amarildos que existem em todos os morros do Rio de Janeiro e em todas as favelas de São Paulo. Toda vez que alguém deixa de receber um determinado direito, eu terei uma bandeira, a bandeira dos direitos humanos, para resistir. Eu falei em morro, São Paulo, por exemplo, onde terminam os muros das montadoras, começam os barracos das favelas, que começam, não sei se vocês conhecem São Paulo, no alto da serra e terminam na Vila Prudente, né? Na verdade, não existem muitas favelas, existe uma única grande favela, né? É preciso conhecermos a realidade dessas pessoas, desses seres humanos que vivem ali. Obrigado a todos por essa rápida passagem minha. Desculpem o alongamento, eu quis meio que desenhar aqui o meu texto. Finalmente, para além de Kelsen e Marx, existe Proudhon, Bakunin, Malatesta, Rosa de Luxemburgo, outros textos, outros autores para serem lidos. Martin Buber, não quis citar aqui, e outros tantos para serem trazidos para as nossas academias como objeto dos nossos estudos. Professor e doutor Casar, obrigado por esse convite. Senhores e senhoras, obrigado pela atenção de vocês, pela recepção.